Paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, junto com o irmão Alessandro, ali no clube de campo, e estar contribuindo com os irmãos com esse subsídio para a melhor edificação da igreja e de todos que frequentam, são assíduos na escola e que amam a escola dominical, bíblica dominical. E hoje nós estaremos comentando, conversando, batendo papo aqui sobre a lição 5, que tem por título Rejeitando o Materialismo e o Mercantilismo. É um título muito importante, o irmão Éder, que é o comentarista da revista, ele fez aqui no momento que a igreja está passando. É um título propício que a igreja, quando eu falo igreja, no modo geral, no contexto geral, não estou falando A, B, C, não, todas, contexto geral. Rejeitando o materialismo e o mercantilismo. Primeiramente, irmãos, a gente tem que ter por base, saber mais ou menos a base do que está o assunto da lição. O assunto da lição. Então, saber ter mais ou menos a base do que significa materialismo e mercantilismo. Bom, materialismo nada mais é que uma maneira de viver extremamente devotada aos bens e valores e prazeres materiais. Isso é materialismo. Veja bem, o irmão está falando rejeitando o materialismo. E o mercantilismo, uma matéria que é estudada ali na grade de história, estudada também antropologia. Lembro que eu fiz um pouco na faculdade de história, vi essa matéria, mercantilismo. E sociologia, talvez um pouco também na filosofia, mas é mais na matéria da história. Mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas monarquias absolutistas europeias entre os séculos XV e XVIII com o objetivo de acumular riquezas. Veja bem, mercantilismo. O principal, a última palavra é objetivo de acumular riquezas. É o que nós estamos vivendo hoje. As igrejas, num contexto geral, uma boa parte, esse evangelho barato, esse evangelho chulo que está sendo pregado, não estou generalizando, jamais. Estou contextualizando assim de algumas, principalmente questão de redes sociais, mídias televisivas e por aí se vai. Esse evangelho barato está aí, eu costumo falar, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade abrange bem isso. Materialismo e mercantilismo, que materialismo é um modo de viver devotado aos bens, valores e prazeres materiais. E o mercantilismo, as monarquias absolutistas tinham por costume, entre o século XV e XVIII, de acumular riqueza. Veja bem, as igrejas, até algumas religiões também, mas isso a gente tem que tomar cuidado do lado cristão, né? Só que isso, irmão Alessandro, isso aí não é uma coisa, digamos assim, uma vantagem, se é que posso ser uma vantagem só da gente. Isso já é de lá de trás, há 2000 anos, ou aproximadamente 1800, 2000, 2200 anos, aí por base, o apóstolo Paulo já alertava a igreja, ele alertava o Timóteo, né? Ele aconselhava, porque aí vamos ver o texto agora. O texto básico, eu gosto sempre de entrar no texto básico também, porque para você entender o assunto, o coração da lição, sempre é o texto básico. Então o texto base, o irmão pôs lá em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, do 3 ao 11, vou ler rapidinho, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma doutrina que é segundo a piedade, ou outras palavras, outras bíblias falam segundo o amor, né? É soberbo e nada sabe, mas delira, ou seja, está ficando louco, acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins, suspeitos. O 5, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos, veja bem, agora o 7, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, ou seja, quando Jó fala
ali, não saí do ventre da minha mãe, então não vou voltar. Isso se aplica para a gente também. Chegamos nus, ou seja, sem nada. Vamos voltar nus, ou seja, sem nada, não vamos levar nada. Tudo que nós achamos que temos aqui na Terra, como foi estudado no trimestre passado, da mordomia cristã, isso se aplica também a esse texto, tudo que o homem, o ser humano, isso eu falo no contexto geral, não é só os cristãos, mas no contexto geral, o ser humano, que ele acha que ele é dono, ele acumula bens, e a lição vai falar muito disso, né? E é um alerta para as igrejas atuais também, que Paulo já estava enfrentando isso, tudo que o homem acumula, ele acha que tem, ele vai morrer, nada vai levar. Ou seja, no caixão dele, é só o corpo. A roupa que alguém vai pôr a roupa nele, para ele poder ser enterrado. Mas nem isso é dele. Ou seja, o corpo vai ter que prestar conta a Deus, tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que Deus o outorgou, que Deus o delegou, vai ter que dar conta. O versículo 8 fala assim: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo está falando, seja contente com o que você tem. Aí vem o 9 e o 10, que eu quero me apegar mais esses dois versículos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, em muitas concupiscências loucas. Olha o que Paulo fala, irmãos. Concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O 10. Porque o amor do dinheiro, ou em outras traduções, o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E o 11, enfim, o 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Isso que é o evangelho genuíno. Fugir. O que Paulo está falando aqui? Muitos cristãos naquela época, e hoje também não é diferente, né? Muitas pessoas estavam acumulando riqueza. E veja bem, eu não sou contra, irmãos. Jamais. E a palavra de Deus não é contra também, não. A gente tem que interpretar bem os textos bíblicos para não falar besteira. O que está sendo explicado aqui é avareza, cobiça e ganância. A pessoa que acumula muitos bens, acumula muitas coisas para si, só que ele põe o coração naquilo. Ou seja, todos nós temos direitos e deveres. E temos o direito de trabalhar, ajudar alguma coisa, principalmente para um ambiente familiar, sustentar sua família, ter algo para sua família ficar mais folgada amanhã ou depois, e ajuntar alguma coisa, mas não por o coração. Ou seja, eu dou um exemplo aqui. Eu nunca vi, possa ser que eu esteja errado, mas eu particularmente nunca vi uma pessoa com muito, mas muito bem, mesmo ser rico, mas muito rico, e não servir a Deus, ele ser feliz. Algo está faltando. Ele tem, mas você vai ver, se você conhecer ele pessoalmente, você vai ver, ou ele é perturbado, ou ele é infeliz. Ou seja, as coisas têm que caminhar de acordo com aquilo que Deus nos delegou e Deus nos outorgou. Seja dono das coisas, tenha as suas coisas, mas sirva a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. E na introdução, o irmão põe aqui, eu vou ler um ponto só. A igreja está inserida em uma sociedade que prioriza as riquezas acima de Deus. Uma sociedade, ou seja, a sociedade prega isso através de mídias, através de redes sociais e tudo por aí se vai. Aquele negócio de ter. Por exemplo, a gente vê muito isso lá no contexto do livro de Jó, né, irmão Alessandro? Jó, o povo media, os seus amigos mediam a sua comunhão com Deus através das coisas. Ou seja, se as pessoas, e isso era um costume local da época também, dos judeus daquela época. Quanto mais a pessoa tinha, era sinal, entre aspas, que tinha uma afinidade com Deus. E a coisa não é bem assim. Você tem que ter suas coisas, mas você tem que ter a sua afinidade com Deus à parte, porque você não pode pôr o coração. Ou seja, a teologia da prosperidade prega bem isso, né? É a grande incentivadora para esse materialismo e mercantilismo que nós estamos vivendo. Eles esqueceram do evangelho da cruz, do evangelho genuíno, e pregam somente bens materiais. É o que nós estamos vendo hoje. Quando nós olhamos para esse tema, Renato, nós vemos que é de essencial importância
principalmente quando nós começamos a pensar desse materialismo, que é o tema da nossa aula, né? Que enquanto filosofia que fala que é a única realidade fundamental do universo, descartando o sobrenatural, olhando para esse ponto no sentido filosófico, né? Então não existe o sobrenatural. E o que se propagou muito, principalmente nos Estados Unidos, tem até aquele livro famoso, né? Deus o Delírio, de Richard Dawkins, e depois eu acho que foi Alex Maguerson que escreveu o livro O Delírio de Dawkins, né? Refutando ele. Principalmente isso tem se espalhado muito quando nós olhamos nesse sentido de filosofia do materialismo. O pastor Jeremias Couto, ele vai dizer que todo materialismo é um ateísmo camuflado. E o ateísmo é um ateísmo requintado, né? Então, nem todo materialista é ateísta, mas todo ateísta é materialista, Com certeza. descartando nesse sentido o sobrenatural. Então, também nós olhamos esse lado que se tem propagado muito. Nós vemos isso muito nos Estados Unidos, quando nós olhamos o fenômeno que tem acontecido lá, o esvaziamento da igreja. Então, quando nós olhamos o materialismo nesse sentido de filosofia, né? Então, olhamos para isso. Quando nós olhamos para o materialismo no sentido também ideológico, nós vemos essa guerra entre classes, que isso nós vemos bastante nas universidades, que vem com o marxismo, aonde que deságua também no cristianismo, que vem com a teologia da libertação, no viés católico, e a missão integral, vamos dizer assim, no viés protestante, que não tem nada de protestante, a missão integral. Mas isso também traz nesse sentido para a igreja, quando nós olhamos o materialismo nessa área de sentido ideológico. E quando chega no onde o irmão falou, materialismo com a vida voltada para o bem, nós vemos também esse fenômeno dentro da igreja. Então, eu procuro analisar esse tema nessas três perspectivas. O materialismo enquanto filosofia, descartando o sobrenatural, é algo que o ateísmo, é claro, nunca tivemos uma sociedade até dentro da história, embora seja uma sociedade que não é, vamos dizer assim, não tem a fé no Deus de Israel, ela tem os seus próprios deuses. Então, mas o ateísmo ele tem crescido ultimamente, principalmente nos Estados Unidos, e isso também tem atingido uma área da igreja. Claro que hoje temos alguns apologistas nesta área. O materialismo da teologia tem derrubado os nossos jovens dentro das universidades, que muitos jovens estão despreparados para poder refutar e se contrapor aos pensamentos que é colocado na mesa sobre ele. É por isso que a escola dominical ela é fundamental nessa área. E o materialismo, no sentido com a vida focada aos bens materiais do aqui e agora, é um perigo, porque faz crentes imaturos, faz crentes que não são firmados com a sua casa, não constrói a sua casa na rocha, são crentes que são indo voltado para a igreja, que não falou da teologia da prosperidade, voltado aos bens materiais, voltado ao ganhar, voltado no aqui ou agora, e não faz crentes verdadeiramente cristãos. Então, nós precisamos olhar para essas três áreas. Eu acho que são três áreas que afetam de uma forma geral o cristianismo. É claro que a área que ela vai tramitar no sentido de materialismo com os bens materiais, na teologia da prosperidade, mas eu acho bom também nós pensarmos sobre isso. Sim, com certeza. Quando fala de materialismo, né, as pessoas, o que está sendo, hoje em dia, o que está sendo mais pregado pela teologia da prosperidade, eles não estão pregando o reino dos céus, estão pregando o reino da terra. Tá mais que, uma coisa mais que visível, mais provada, você pregando mais o reino da terra. Volta a falar, a gente, a igreja, né, Cristo, Cristo não é contra ninguém ter nada, jamais. Mas focar o coração em tudo aquilo que tem, só juntar bênçãos, juntar bênçãos, juntar bênçãos e focar o coração. Naqueles dias eu estava vendo, eu li num artigo, uma reportagem, um rei que tinha, acho que 16, 40 mil imóveis, uma coisa assim parecida. Eu fiquei estarrecido, né? Outro dia eu estava vendo, tem um político, não falo nomes, né? Um político reconhecido, ele tinha, há 4 anos atrás, por volta de 1.600 imóveis. Ou seja, agora eu pergunto, será que ele é feliz? Será que ele tem a paz no coração? Porque visivelmente, pelo que eu conheço, eu acho que não. Acho que não. É bem capaz que não. Então isso que a lição vem trazer para a gente, isso, né? Materialismo, mercantilismo na igreja. Ou seja, as pessoas pensar, colocar o coração e pensar e só fazer algo em torno de tudo aqui, não pensa no reino do céu, no reino vindouro, né? E a lição vai falar muito sobre o tópico 2, tá? Sobre o materialismo do coração do homem, né? Homens dentro do povo de Deus já se corromperam pelo materialismo. Veja bem,
homens, o irmão colocou aqui, dentre o povo de Deus já se corromperam pelo materialismo. É perigoso? Tem muita gente que fala que não, salvo já está salvo. Não, não é bem assim não. Paulo alertou várias vezes a igreja, alertou os irmãos, né, para várias coisas, vários perigos, e um dos perigos está aqui, materialismo. Ajuntar bens e pôr o coração naquilo que não faz parte do tesouro do céu. Lá ele fala assim, ele escreve aqui, no Antigo Testamento, certo homem chamado Acã, ele dá o exemplo aqui do Acã, e depois ele dá o exemplo do Geazi, homem que já se corrompeu. Ele dá 2 exemplos aqui. Quem foi o Acã? Bom, a história, né, que está lá em Josué 7, do 20 ao 25, vai falar bem sobre isso aí. Deus que andou ordenado para tomar uma terra, né, Israel se apossar daquela terra, e não deixar nada ali. Ou seja, mas eu dou até um exemplo, parecia um brasileiro, tentando dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro, né, que é chamado, né, um jeito pejorativo, viu, irmãos, de falar isso. O jeitinho brasileiro. Ele deu um jeitinho às escondidas, ele pegou algo, escondeu algo, né? Isso é cobiça, ganância. Escondeu algo, fazendo aquilo que Deus não tinha autorizado. Deus falou uma coisa, ele fez outra, né? Deus falou, tudo que tiver lá, vocês acabam, bata, termina, tudo da terra, não leve nada. E ele escondeu. E a lição também dá um exemplo do Geazi. O Acã pagou caro com isso, com a situação que ele aprontou. Pagou caro com a vida. Só que, eu costumo falar, a desgraça foi tão grande, né? O castigo, eu posso falar de desgraça, que está no contexto aqui. Foi tão grande, o castigo foi tão grande, que ele pagou com a vida, só que seus filhos pagaram, seus servos pagaram, porque era a cultura da época, servos, escravos, né? Todos que dependiam dele pagaram com a vida. Porque aquele tempo, quando Deus falava uma coisa, as coisas se cumpriam e era tudo nos conformes, né? Lógico, estamos vivendo na época da graça, isso não se aplica bem a hoje, mas só que isso aconteceu. E o irmão dá o exemplo aqui também de Geazi, né? Um homem que andava com um homem de Deus e via os milagres de Deus, tudo. E quando aquele general vai lá e o homem de Deus lá, o profeta, realiza aquele milagre, tudo, o que acontece? O general oferece ouro, oferece alguma coisa, oferece tudo para o homem de Deus rejeita, o profeta rejeita. E o Geazi escondido, mais uma vez, a cobiça, a ganância, falou mais alto na vida do rapaz. O Geazi, mais uma vez, com aquele famoso, tentando daquele famoso jeitinho brasileiro, né, que eu apelido aqui, né, ele vai escondido, ele vê que o profeta foi para dentro, mas quem é de Deus sabe, quem é de Deus, Deus mostra, né? O profeta, Deus avisou para o profeta. E ele vai lá escondido e pega aquelas coisas, tudo, aquele ouro, prata, tudo que o general ia dar para o profeta, ele pega escondido, ganância. Só que o profeta tinha rejeitado. Ele vai lá e pega escondido com a ganância, o coração naquilo, né? Como que se diz? Agora eu vou ficar rico, agora estou bem. Só que Deus castiga. E ele paga caro pela ganância, pela cobiça com concupiscência. Paga caro com a lepra. E nós não vemos mais falar do Geazi, e a gente sabe pelos historiadores que ele morreu depois, não por causa da lepra, mas ele morreu leproso. Ficou leproso o resto da vida. Então, o irmão aplica aqui esses 2 exemplos, né? Exemplos práticos e bem cabíveis aqui para a lição. E essa parte aqui no tópico 2, vai falar sobre consumismo e mercantilismo eclesiástico. Eu queria que o irmão só comentasse um pouco. Comenta. Eu quero também destacar um homem que está na Bíblia que acabou se corrompendo, que foi Judas. Sim. Interessante, eu estive pensando nesse ponto 2, que é que... Pagou caro também. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que após o pecado nós temos uma natureza inclinada, né? Todos nós temos essa natureza depravada dentro de nós. E como uma frase que o irmão disse, que uma vez salvo, salvo para sempre, estando em Cristo, sim. Mas existe um perigo do nosso coração ao longo da caminhada com Cristo, não vir se corromper. Esse que nós encontramos na vida de Judas, porque quando nós olhamos para o texto de Lucas, se não me engano, acho que é o capítulo 10, quando os discípulos voltam, que Jesus comissiona, ele fala, leve antes pelos seus nomes, está escrito no livro dos céus. Então, ao que parece, ele era uma pessoa que, em um certo momento, seguiu a Jesus. Mas interessante, quando nós olhamos João, capítulo 17, o versículo 12, vai falar que Judas, ou o filho da perdição, ou Judas, o que se perdeu. A NVI vai falar Judas, o que estava premeditado a se perder, alguma coisa assim. Eu estou aqui com a NVI. Mas o que é interessante quando nós analisamos esse texto no grego, a palavra lá é huios apoleias, salvo engano. É o mesmo termo que se vai usar em Efésios capítulo 2
e é o mesmo termo que se vai usar para o anticristo no grego. Então, quando é ruios apolés, fala o filho que se perdeu. Então, quando nós olhamos para Judas, nós vamos ver que Judas ele acabou se perdendo no caminho. E aqui o texto de Mateus, capítulo 26, o versículo 14, vai falar, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar a Jesus. E nós vemos que também a Bíblia fala que Satanás entrou no coração de Judas. Então, o que acontece? Quando o crente ele não dizia, acaba acontecendo que Acã, acaba acontecendo que nem Geazi e acaba acontecendo que nem Judas. Damos espaço para que o pecado dominar e Satanás também venha nos influenciar. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos crentes avarentos, para não ser aqui agora, e saber que se o nosso coração se inclinar para isso, em Cristo Jesus nós conseguimos a restituição, abandonando o nosso pecado e voltando-nos para Deus. Então é uma placa de alerta, né? Porque nós vemos aqui homens que estavam, tanto Acã quanto Geazi. Geazi era homem que andava com o profeta. O Acã era um homem a qual viu o milagre de Deus. Isso. E Judas era um homem a qual andou com Jesus, mas o seu coração se inclinou ao pecado e a atrair. Então nós precisamos tomar cuidado para não termos nosso coração voltado aqui nesse mundo. Como o irmão falou do ponto 2, membros ou clientes, eu achei bastante interessante esse termo, porque nós podemos fazer uma diferenciação entre membros e cliente, né, que é o ponto 2, consumismo e mercantilismo eclesiástico. Um membro é alguém que faz parte, que está associado e que se envolve com as responsabilidades e um compromisso. Então, quando nós falamos de membros e quando nós falamos que somos membros do corpo de Cristo, significa que nós temos um envolvimento, significa que nós temos responsabilidade, significa que nós temos um vínculo, significa que nós temos um compromisso, e é claro, com a igreja de Jesus Cristo, a qual Jesus é a cabeça e nós fazemos parte do membro. Então essa diferenciação é necessária. E quando nós falamos de cliente, é totalmente o oposto, porque o cliente, ele não tem compromisso com o membro. Ele só compra coisa, produto. Consumista, perfeito. Ele é consumista, ele vai pelo que está na vitrine, o cliente vai pelo momento. Então, quando nós olhamos para essa questão, nós vemos que existe pessoas dentro da igreja que são clientes, são atraídos por essas igrejas midiáticas, qual estão produzindo na mídia, aquilo que eles querem comprar, aquilo que o coração dele está inclinado a comprar, a ouvir. Então, o cliente ele vai se voltar para tudo isso. Mas nós precisamos lembrar sempre que nós somos membros do corpo. E nós não estamos ali para consumir, mas nós vamos para a igreja para sermos edificados pela palavra, para sermos pastoreados, para servir ao rebanho, para convivermos com o irmão, para o exercício dos nossos dons espirituais e também ministeriais. Esse é o intuito de nós sermos membros. Mas vivemos hoje num dia onde que muitos têm se comportado como cliente dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o B, a letra B, isso vai falar também, ministros ou celebridades? Ministros ou celebridades? O irmão faz uma pergunta aqui, né? Nesse subtópico do tópico 2. Os verdadeiros ministros de Cristo são aqueles que trabalham arduamente com amor e renúncia, visando a santificação e aperfeiçoamento dos que, através de suas mensagens, o irmão destacou aqui, cristocêntrica, porque o que mais dá, parece que está entrando em extinção, irmão, essa mensagens cristocêntrica, mensagem, você não vê em televisão essas coisas, mensagem da cruz, mensagem de arrependimento, que é um evangelho genuíno, evangelho de verdade, mensagem contra o pecado. Não, se você falar contra o pecado, você vai espantar muita gente, né? Suas mensagens cristocêntricas seguem a Jesus, formando assim cristãos firmes. Aqui ele está falando dos verdadeiros ministros de Cristo. Só que aqui antes ele faz uma pergunta: ministros ou celebridades, né? Infelizmente, né, por causa de alguns, eu aqui quero nominar alguns, né? A palavra pastor tem se tornado, para uma grande parte da sociedade, não por todos, mas para uma grande parte, tem se tornado vulgar ou uma palavra até pejorativa. Antes, há muitos e muitos anos atrás, falavam que um pastor era respeitado, tudo. Não estou aqui generalizando, quero que os irmãos me entendam. Mas por causa de alguns, eu volto a frisar, por causa desses alguns, né? Por quê? Infelizmente, esses alguns que eu cito, eles não têm chamado para a obra, então eles querem ser estrelas,
né? Estrela ou celebridade, estrela ou celebridade. Esquecendo que quem tem que brilhar na obra, quem tem que brilhar na igreja, a estrela principal é Jesus. Não é eu, nem você, nem ninguém. Então, é por isso que o irmão põe aqui, ministro ou celebridade. É o que está acontecendo. Eu volto a frisar. Se quiser entender que eu estou atacando, pode entender, mas eu atacando a teologia da prosperidade, que é pregado por esses aí, né? Eu dou até o nome de hereges, né? Pregam aquilo que o evangelho não está ofertando, pregam uma coisa que não foi, como é que eu posso falar? Não foi prometida por Jesus Cristo. A promessa para nós é a vida eterna, a promessa para nós é a salvação, né? Carro, casa, imóvel, terreno, dinheiro. Não, isso aí é consequência de trabalho, que se Deus quiser te abençoar e me abençoar, Deus abençoa sim. Só que a prioridade, o que Jesus nos prometeu foi a salvação e a vida eterna. E na letra C, vai falar, o irmão classifica aqui, estrutura é importante, mas não é o principal. Estrutura. Isso me faz lembrar aqui, quando ele põe aqui, né, de nada adianta a estrutura sem a presença de Deus. Igreja linda, mas sem agradar ao Eterno. É uma das frases que ele põe aqui, né? Isso me faz lembrar de muitas e muitas, eu não vou falar a denominação de algumas igrejas por aí, né? Isso me faz lembrar a igreja de Laodiceia. Igreja rica, tinha tudo. Tinha tudo no contexto terreno. Mas ele tinha a presença de Cristo, né? O próprio Jesus fala, vomitar aqui da minha boca, né? Não tinha presença, tinha tudo, era rico, tem um contexto ali que a gente estuda sobre a cidade, sobre as águas que banhavam a cidade, é um contexto muito bonito, se você for estudar onde era localizado a Laodiceia, e a igreja, tinha pessoas ricas, tinha pessoas de posses boas, só que não tinha o principal, o dono da igreja, Jesus Cristo. E o que acontecia com ele? Jesus está condenando, né? A gente vê também lá no livro de Ageu, mais ou menos a mesma coisa. Ageu no capítulo 2, versículo 9, quando fala, a glória desta última casa será mais do que a da primeira, e nesse lugar darei a paz. Ali no contexto de Ageu, quando o povo é convocado a construir novamente o templo, construir tudo, Deus dá as diretrizes, o Senhor dá as diretrizes para a construção do templo. Só que mais adiante, a gente vai ver no mesmo capítulo, né, o 14 e o 15, quando o Senhor já está falando da santificação do povo, quando ele está aqui, ele fala no contexto, a glória, esse tempo será melhor que a da primeira, porque se vocês for ver, os irmãos for estudar e reparar lá no livro de Ageu, tem a construção do templo, mas mais para frente, Deus está exigindo a santificação do povo para a glória de Deus. É isso. Não adianta, né? Não adianta templos suntuosos, não adianta igreja. Eu conheço igrejas que tem muita gente de posse, gente de bem, mas que você percebe, a gente que tem o Espírito Santo na vida, eu não sou melhor que ninguém, procuro ter o Espírito Santo na minha vida. A pessoa que tem o Espírito Santo na vida sabe que tem igreja que está cheia eu costumo falar inchada, cheia de gente de posse, cheia de gente de bem, mas a presença de Deus passou longe. É a famosa igreja de Laodiceia. E no D, daqui do mesmo tópico 2, vai falar o falso evangelho mercantilista. O irmão dá o nome do evangelho mercantilista, né? Uma frase também que eu gosto de destacar algumas frases, né, do texto. A frase também que ele destaca aqui esse falso evangelho anuncia mensagens, campanhas e métodos que prometem prosperidade financeira imediata, baseadas em textos bíblicos distorcidos e descontextualizados. É isso que os caras fazem, né? Promete uma coisa que Deus nunca prometeu para ninguém, eu volto a afirmar e volto a destacar. O que o Senhor nos prometeu? A vida eterna, a salvação. Se assim nós ficarmos firmes, se assim o nosso coração ficar voltado fielmente a Ele, a nossa vida for de acordo e sempre está servindo o Senhor. Nós pecamos, mas para o servo de Deus, a serva de Deus, o pecado é um acidente de percurso. É diferente da pessoa que está acostumada a viver no pecado. É diferente. Quando o contexto da lição está abrangendo isso, contexto de ganância, soberba, olho grande daquilo que tem, só querer saber das coisas aqui terrenas, e se desligar do reino dos céus, isso aí tira a paz e tira a salvação também, se não tomarmos cuidado. Então,
a comparação aqui é bem-vinda, a comparação do Evangelho da Prosperidade, seus hereges que prometem muitas coisas, com esse Evangelho mercantilista que o irmão fala aqui, e que Paulo alerta ao Timóteo aqui sobre esses falsos profetas. Lá em 2 de Pedro também, acho que é no capítulo 2, versos do 1 ao 3, o Pedro também está alertando sobre esses falsos profetas. Né? Ele vai falar, alertar sobre o pessoal que só prega coisas boas, prega coisas terrenas, para enriquecimento próprio. Parece que é atual, né? A Bíblia é atual. Aí nós vamos para o tópico 3. Queria que o meu comentasse um pouco. Quando nós olhamos para esse ponto é muito interessante, quando nós falamos desse ministro da celebridade, estrutura não é importante, um falso evangelho mercantilista. Recentemente, né, surgiu aí algo que foi nas mídias, todo mundo aqui tem mídia social, até que não tem ficou falar sobre as áreas VIPs que tem numa determinada igreja, qual não cabe se falar, né, mas todos sabem que tem, né, a qual se pagava para ter um acesso à área VIP, exclusivista. E quando nós vemos para a Bíblia, nós vemos que é totalmente diferente, né, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Em Apocalipse capítulo 5, vai falar lá em que o cântico que eles vão estar cantando no céu, porque foste morto com seu sangue comprasse para Deus, homem de toda tribo, nação e língua. Eu gosto daquele texto de Atos dos Apóstolos que Pedro está explicando sobre, é claro que isso é uma forma de refutar esses pensamentos, aquele texto de Atos dos Apóstolos que Pedro está falando sobre a profecia de Joel, que o Espírito ia ser derramado, os velhos teriam visões, sonhos, enfim, os jovens. Ele fala sobre todos os servos e servas, essas palavras interessantes, porque isso, dentro do contexto da época, era algo que ia de impacto com a sociedade. Principalmente o império que governava era o Império Romano. Por quê? Servos e servas não tinham direito dentro do Império Romano. Era apenas servos e servas. Mas quando nosso Deus ele não faz acepção de pessoa, o seu Espírito ia ser derramado, desde os mais velhos aos jovens, os servos e a serva, de uma forma indistintamente. Então, quando nós olhamos para essa questão, existe mais celebridade. Nós vemos aquele caso lá do mágico, Simão Mágico, que quis comprar, que quis custear, né, que ele viu os apóstolos colocando a mão, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e ele queria fazer isso. Quis comprar um dom, né? Quis comprar um dom. A estrutura, é claro que a igreja precisa ter uma boa estrutura, bem cuidado, diz na igreja, é voltado para isso, né? Quem não quer chegar numa igreja aconchegante? Mas pelo lado nós vemos o tempo que é dos megatemplos, né? Megatemplo, não se congrega no megatemplo, que não seja de uma forma errada, mas se investe muito no tempo, se esquece de investir no essencial. E o mais importante é a presença de Deus. Como o irmão citou lá o texto falando sobre o templo, eu gosto muito daquele texto de Crônicas que está aberto aqui, que é da construção do templo, capítulo 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11, que vai falar que a glória desceu, os sacerdotes não ficaram em pé. É muito interessante falar isso, que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé com a glória de Deus. Mas o versículo 11 vai falar que todos eles haviam se consagrado. Então, não adianta nós ter uma mega estrutura se nós não tivermos uma vida consagrada. Nós vemos que na igreja apostólica, é claro que eles cultuavam em casa, os templos ali depois, porque eles não podiam ir no templo, o templo que tinha era o templo em Jerusalém, que foi destruído. Mas você vai ver que a presença de Deus era notória. Se nós vemos lá Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21, quando Barnabé desce para ali, ele fala, eu vi que a mão de Deus estava presente. Então, a presença de Deus, ela precisa estar presente no nosso meio. E um ponto que nós precisamos também, eu acho bom nós orientarmos os irmãos, é sobre a teologia da prosperidade, uma forma que nós podemos olhar e refutar, que aqui coloca, né, campanhas, métodos que prometem prosperidade imediata. O ponto fundamental isso é que essas igrejas neopentecostais, que se dá com a terceira onda do pentecostalismo no Brasil, né, que é a primeira onda que é os pentecostais clássicos, Assembleia de Deus, Congregação, depois vem a segunda onda que vem ali com a Deus é Amor, Quadrangular, e o Brasil para Cristo, a segunda onda do pentecostalismo, que começa da década de 40, vai até a década de 60, e depois o neopentecostal que vem da década de 70 para ir para frente. Então eles dão muita ênfase nisso, na saúde e na área financeira. Então o ponto que eles não fazem distinção é entre Israel e igreja. Eu acho que esse ponto é o ponto fundamental entre Israel e igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Pode misturar. Existe promessas condicionadas a Israel e existe promessas condicionadas à igreja. Certeza. E um dos textos que eles muito usam é que você nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. Quando nós olhamos para esse texto, é um texto que está vigente no Antigo Testamento. É claro que então essa parte não serve para nós? Serve sim. Nós tiramos princípios desses textos quando nós lemos. E o Antigo Testamento é a palavra de Deus tão inspirada quanto o Novo. Mas nós precisamos entender que ela é uma promessa vigente para Israel. Um exemplo, quando nós olhamos para Israel,
Quem ganha os prêmios nobres, quem tem mais prêmio Nobel? Israel, uma nação pequena, mas também com um exército, um poder bélico tão poderoso que nós vemos aí na guerra, que tem resistido há anos e anos. Israel, na vacinação das Covid, um dos primeiros países a sair na Israel. Então Israel está sempre por cabeça e não por cauda. Então nós vemos promessas vigentes com cuidar de Israel. Então precisa fazer essa separação entre Israel e igreja. A igreja não é Israel. Isso. Então Deus ele não prometeu, Deus prometeu cuidar da gente, né? Deus falou para nós olharmos para as aves, para nós olharmos para o lírio do campo e mostrou o seu cuidado para conosco. Então precisa fazer essa É diferenciação. só ler as cartas paulinas. É só ler as cartas paulinas. Faz tudo aí. Só ler a igreja apostólica, o cuidado de Deus entre os fiéis ali se compartilhando e se ajudando. Então, eu acho que quando nós olhamos para esse texto, quando nós fazemos essa distinção, isso fica bem bastante claro. Então, nós conseguimos fazer uma interpretação correta do texto bíblico, trazer princípios para nós e saber aplicar esse texto na nossa vida e não sermos enganados pela essa teologia da prosperidade, a qual o neopentecostalismo tem entrado, inclusive em muitas igrejas pentecostais. Eu digo pentecostais clássicas, que é muito triste essa pregação, se você não está bem de saúde, significa que você tem um pecado, sua vida financeira não está bem porque você tem um pecado. E enquanto disso, nada disso é verdade, como o irmão citou no começo sobre o próprio Jó, o pensamento que se tinha no Antigo Oriente era esse. Jó agora perdeu tudo, significa que ele tinha um pecado escondido. Inclusive até o próprio Jó pensava nisso, que ele constantemente tentou se justificar perante seus amigos, mas quando ele chega diante de Deus, ele vê que, na verdade, Deus ele tem os seus eternos propósitos, que o justo sim passa por momentos difíceis. Então, acho que esse é um ponto que nós precisamos deixar claro, para nós também prepararmos os nossos irmãos para poder estar pronto a responder. Porque, às vezes, acontece algo nas nossas igrejas, principalmente na escola dominical, que chega muitas pessoas, às vezes, que vêm de igrejas neopentecostais, já me deparei com muito. E o grande problema que entra é esse impasse, né? E as campanhas, né? Eu não entendo a respeito das igrejas que fazem campanha, mas eu não entendo, a Bíblia não fala para fazer campanha, né? Campanha dos 12 meses de oração para 12 meses de bênção, tudo isso você vê que não é voltado para a edificação. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para o povo, nós precisamos pregar a palavra de Deus para o povo. Isso sim vai ser uma bênção para a vida do povo, mas ir para a igreja voltada em ser abençoada, os bens da terra, nós fugimos do propósito, porque o reino de Deus ele precisa ser expansão, não inchamento e vivendo um tempo de crentes que não são amadurecidos na palavra, que é voltada para isso. Então se inventa de tudo, a campanha dos 156 peixes, né, a pesca maravilhosa, e tudo você tem que levar um envelopinho. Não, irmão, a Bíblia fala que você tem que dizimar e ofertar. Passou disso, se você quiser fazer o que Deus colocou no seu coração, amém. Mas não seja enganada por isso e volte para a Bíblia Sagrada, aos cultos de ensino, à escola bíblica dominical. Anderson, só emendando aí tudo que você falou, pregado hoje, muitas das vezes é pregado o evangelho de barganha, toma lá da cá. Se você fizer isso, você é abençoado. Se você fizer isso, e o evangelho verdadeiro não é isso, né? O irmão falou muito bem também sobre campanhas, são métodos que algumas igrejas, infelizmente pentecostais, usam para chamar o povo. O povo não está vindo, vamos fazer uma campanha. Métodos, não vou falar aqui outros métodos, né? Métodos ritualistas também, até eles usam até rituais, às vezes judeus também, né? E o irmão deixou bem claro também, Igreja 1, Israel é outra coisa. Nós somos cristãos, viu, irmãos? Não somos judeus. E muitas das vezes também, além dessa teologia da prosperidade, ensinam um evangelho de barganha, tomar lá da cá. Eles fazem como se Deus fosse um agiota também. Se Deus, você dá tanto, Deus vai te dar tanto. E não é bem assim. O evangelho, a nossa salvação não está condicionada a nada. Deus não está fazendo troca. Deus salvou pela graça, pela sua infinita graça e bondade e misericórdia. E ponto final. E esse é o evangelho comum, né, que tem que ser pregado. Agora, o título aqui, o foco na dimensão espiritual no triunfo vindouro, né? A irmã põe aqui um reino diferente, né? Eu destaco aqui a última frase dele. Nosso foco e esperança estão nas promessas eternas, na Jerusalém celestial. Eu volto a frisar e a citar. Temos que trabalhar e lutar para dar uma vida boa e digna para a nossa família? Temos. E para nós também, é lógico, né? Claro. Mas não podemos esquecer que o principal objetivo do genuíno cristão é o céu. É conhecer Cristo. É conhecer a glória. É o principal objetivo. Temos que fazer os nossos afazeres? Sim, temos.
principalmente no contexto de quem é pai e mãe de família também, né? Que hoje está muito, não é só o homem, não é só o provedor, agora tá, essa sociedade atual, o homem e a mulher, né, que trabalham. Então, nesse contexto aí, temos que ter algo sim, temos que ter uma sobra para a vida? Temos, receita boa, né? Temos que ter alguma sobra para emergências da vida? Temos. Mas não podemos esquecer jamais do reino do céu. Jamais. Né? Então, por isso que o irmão põe aqui um reino diferente. Lá no B, ele põe aqui, Deus nos ensina a confiar na sua provisão. Deus ensinou o seu povo no deserto a depender dele. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir a provisão diariamente, não somente do sustento físico, mas depender do Senhor em todas as áreas da vida. Eu costumo falar uma frase minha que eu me criei ao longo da vida, de uns anos para cá, que é: eu dependo do Senhor, eu dependo de Deus. Eu sou dependente de Deus, irmãos, 24 horas por dia, 365 ou 364, depende do ano que tiver, a todos os segundos, a milésimo de segundos, eu dependo exclusivamente de Deus. Eu sou dependente dele, né? Então, ele põe aqui que Deus nos ensinou a depender, né, dele. Isso aqui está no contexto da pessoa estar passando por uma coisa. Se você estiver passando por uma dificuldade, né, lute. Tenha em mente que Deus está contigo e que você depende, que você é um servo, uma serva do Senhor, e Ele não vai te desapontar, jamais. Deus não desaponta o seu servo, jamais, jamais. Então, na maioria das vezes, quase sempre, né, eu volto aqui a falar, o acúmulo de bens ou riquezas só trazem perturbação. Eu volto aqui a falar, né? Porque o irmão, pois aqui Deus ensina a confiar. E lá embaixo ele comenta de novo, né? Ele comenta sobre o acúmulo de riqueza, né? Então, não é errado você querer, não é errado você ter as coisas. Inclusive, estamos falando aqui para a maioria dos crentes, são pobres, assim, pobres no bom sentido, igual eu, igual a nós, né? Mas os irmãos que têm, eu conheço empresários que servem a Deus, empresários ricos mesmo, conheço. São poucos, mas tem. Porque a Bíblia mesmo fala lá quando o Senhor Jesus usa aquela parábola lá, irmão Alessandro, mais fácil um rico, um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aquela parábola ali, Jesus está falando radicalmente mesmo. Só que temos que entender que é uma hipérbole. Um contexto de falar exagerado que tinha dos rabinos da época ensinar. Então Jesus Cristo está falando, é mais fácil, só que ele não falou jamais, é impossível. Não, é mais fácil. Ou seja, é difícil um rico entrar, mas entra. É difícil. Que tem. Pessoas que servem a Deus com posses maravilhosamente, bastante, né? Só que não é impossível. Né? No ser, a letra C está falando, os salvos são libertos do materialismo. Os salvos, né? Materialismo, eu já comentei, volto aqui a falar, é tudo aquilo que é material que a pessoa se fica aprendendo a bens materiais. Aí ele cita aqui a igreja primitiva, né? Os crentes repartiam seus valores com os mais necessitados, ajudando uns aos outros. Essa atitude indicava que aquele avivamento, né, foi também marcado por desprendimento material e generosidade. Bem citado na igreja primitiva, repartiu seus bens uns com os outros. Só que a igreja primitiva foi um excelente exemplo, tudo. Só eu destaco aqui os seus líderes. Os líderes, e em especial o líder, né? Que era na época aqui Pedro, da igreja primitiva. O líder era um exemplo. O líder não era ganancioso, o líder não ficava de olho em nada. E hoje tem muitos líderes que é o contrário, né? Não está de olho como é que eu posso falar? Em arrebanhar almas para o Senhor Jesus. Ele está de olho na lã das ovelhas, no leite da ovelha, em tudo que a ovelha oferece. E aqui o irmão põe o exemplo da igreja primitiva, que era uma benção, porém tinha seus líderes, que dava exemplo, não era ganancioso, não era arrogante, não, servia a Deus piamente, repartia todas as coisas, cada um que precisava. Alguém até tem costume, irmão Alessandro, de usar esse texto aqui como um comunismo, eu já vi, porque um pouquinho que a gente estudou sobre a parte do comunismo, eu estudei, alguém usa esse texto aqui, não é bem assim não, está falando aqui, Sabe o que fala que tudo isso, tudo em comum, e não é bem isso aqui não. Deus está ensinando aqui, o Senhor está ensinando aqui através da Bíblia Sagrada, o que é o cristianismo verdadeiro. Não um querer ser mais que os outros. Não pensar porque tem alguma posse a mais,
achar que o outro fica lá embaixo. Não, não, não. Volto a frisar. Nós não somos donos de nada. A casa que você tem um dia vai ficar aqui. Os imóveis, se você que está me ouvindo tiver, vai ficar aqui. Os carros, se você tiver, beleza, bonito, vai ficar tudo aqui e para outro. E esse outro também vai morrer, vai ficar aqui. Ou seja, não somos donos de nada. E é isso que o Paulo, no texto, alerta Timóteo e alerta a igreja também, para tomar cuidado. Não juntar bem, muito bem aqui, e achar que é dono de tudo, esquecer do reino do céu. A lição fala muito isso. Esquecer do principal, o reino do céu, né? E a sua justiça. E eu agradeço a todos os irmãos, agradeço a vocês que estão me ouvindo, muito obrigado. Né? Que Deus em Cristo vos abençoe, que dê uma aula maravilhosa para cada um de vocês. Eu quero fazer as minhas considerações finais falando que o reino de Deus é um reino diferente. Deus falou, meu reino não é deste mundo. Nós estamos naquela expectativa do já e o ainda não. Na verdade, o reino de Deus ele não é físico, mas é espiritual. A igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela é uma extensão do reino de Deus. Agostinho, naquele livro, Cidade de Deus, ele interpretava isso, a igreja como joio e trigo sendo o reino de Deus, mas a igreja é uma expansão. O reino desse mundo, ele ajuda suas riquezas aqui, onde que o ladrão e a traça corroem. Mas os salvos, aqueles que nasceram da água, aqueles que nasceram do Espírito, eles têm o seu tesouro no céu, que é o nosso reino, é o que nós esperamos com a volta de Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos libertos de todo materialismo. Eu acho muito interessante, um exemplo claro na palavra de Deus, que é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu ele é um exemplo que uma pessoa rica, ela pode sim, que o irmão falou, servir a Deus, entrar no reino dos céus. Perceba que quando Jesus chega ali, ele fala, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes menor. Ele não está falando que ele tinha roubado, mas se eu defraudei. Então, por que existia um ódio sobre os publicanos? É claro, Zaqueu ele era judeu. E por ser publicano, que era uma profissão da época, ele trabalhava para o Império Romano. Então, para o judeu, como você é meu irmão consanguíneo, como você é da minha nação, e trabalha com uma nação que nos escraviza e que coloca idolatria dentro da nossa terra, que é uma terra santa. Então, Zaqueu era como um traidor. É claro que os publicanos poderiam cobrar mais? Sim, mas o texto ali não é bem claro. Mas Zaqueu, ele é um exemplo que os salvos são libertos do materialismo. Perceba que ele era um homem que tinha muito dinheiro e ele estava com o seu coração contrito. Isso mostra um coração convertido. Uma pessoa que tem um coração convertido, ela pode ter riqueza, ela pode ter bem, mas ela nunca vai se apegar àquilo, porque ela vai usar disso para expandir o reino de Deus na terra. Então, que essa aula aqui, eu tenho certeza que produzirá muitos frutos na nossa igreja, trará edificação para os nossos alunos, e sempre estimule aquele irmão que você não vê na escola dominical, e sempre você, professor, seja um incentivador para que a cada trimestre você possa trazer irmãos para a escola dominical, para cada domingo trazer irmãos para a escola dominical. E um ponto muito importante, que a escola dominical ela não é somente para os salvos, ela também é para aquelas pessoas que não são salvas, porque o pastor Antônio Gilberto sempre diz que a escola dominical, ao mesmo tempo que ela evangeliza, ela ensina. Então, que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Até a próxima. Amém.